Aí, depois de você feito essa abordagem, eu acredito que se você já procurou ouvir quais são as necessidades do cliente, se você já, né, procurou entender por que ele está te contratando, o que ele quer, o que ele precisa, se você já, né, procurou entender ele, que tipo de cliente ele é, se ele é alguém que não entende nada do assunto e você vai ter que começar do zero, ou se é alguém que já sabe e só quer ali um ganho de tempo e de esforços, ou se é alguém que só quer uma licença ambiental, mas também não quer receber nenhuma aula nem nada, né? E aí, depois que você já passou tudo isso, se você já conseguiu fazer uma boa abordagem, se você já vendeu o seu peixe, se você já conseguiu explicar para aquela pessoa que o seu trabalho vai resolver o problema dela, né? Eu acredito que se você já passou por tudo isso, se você já fez aí a lição de casa, né? Aí eu acho que vai chegar na hora em que a pessoa vai perguntar, tá, beleza, mas e aí, quanto que é o seu trabalho? Quanto que fica essa brincadeira, né? Aí entra a hora que você vai, né, como que você tem que precificar o seu trabalho, tá? Então, aqui, nessa parte agora, tá? Eu não vou te dar aqui como que acho que isso merecia, quem sabe, até uma aula específica, né? De como que você vai precificar o seu trabalho. Mas eu acredito que eu vou te dar aqui várias dicas, tá? Vários pontos, vários tópicos e aspectos aqui, tá? Que vão te ajudar a te dar um norte, né? Sobre o que você tem que fazer, tá? Para que você consiga precificar o seu trabalho, tá? E aí, isso aqui é como que uma lição de casa, né? Antes de você conversar com o seu cliente, tá? Procure entender quais são esses tópicos que eu vou citar aqui agora, tá? Porque uma vez que você entende isso, você consegue conversar com o cliente, você consegue até mesmo negociar melhor com o seu cliente, porque eu acredito que seja normal a pessoa querer negociar, pedir um chorinho e tudo mais, tá? Mas, de qualquer forma, se você conseguir entender esses tópicos aí que eu vou citar agora, você consegue dialogar melhor, negociar melhor a seu favor, tá bom? E aí, ó, para você precificar o seu trabalho, primeiro, eu vou começar aqui para você entender que muitas vezes é uma questão de oferta e procura, tá? Simples assim, gente, uma questão de oferta e procura, ou seja, né, quanto mais escasso for, né, um trabalho, um serviço ou produto, quanto mais escasso for, mais caro é. Simples assim. Se você entender isso, né, se você precificar o seu trabalho baseado na questão de oferta e procura, isso torna as coisas muito mais fáceis para você, tá? Porque aqui não entra a questão de ser justo ou injusto, não é questão de você estar sendo justo ou injusto com o seu cliente, não é questão de você querer meter a faca ou não com o seu cliente. Eu entendo que se você puder precificar o seu trabalho simplesmente numa lei de oferta e procura, significa que só você consegue atender aquela necessidade, aquela situação, e aí você tem aí essa capacidade de poder cobrar um preço mais caro, simples assim, tá? É por isso que no setor florestal e ambiental, muitas vezes eu vejo colegas que eles se formam e aí eles vão procurar serviço em cidades do interior, procurar serviço em locais onde não tem tantos profissionais, né? Porque naquela região tem uma certa demanda, mas não tem profissionais que atendam aquela demanda. Então ele pode ir para aquele lugar e aí, consequentemente, se ele vai ser pouco ali, se ele vai ser ali um dos poucos que vai atender aquela demanda, ele tem ali um poder de barganha para cobrar mais caro. Ou uma outra maneira de você precificar o seu trabalho com base nessa lei aí de oferta e procura é você afunilar o seu conhecimento, focar o seu conhecimento em uma determinada área específica. E aí, quanto mais expert você for naquela área específica, mais escasso você é. Se mais escasso você é, se poucas pessoas entendem daquele nicho específico, maior é o seu poder de barganha, mais caro você vai poder cobrar do seu cliente, né? Então, se você está num meio onde você é só mais um no meio da multidão que faz aquele trabalho, né, você vai estar lidando com uma concorrência maior. Mas se você está ali num nicho específico em que só você consegue atender aquela demanda, então, quando a pessoa te procurar, você pode muito bem dizer, olha, só eu que faço esse trabalho dessa forma como eu faço, ou então
você pode dizer também, olha, tem outros profissionais que fazem, mas sou eu que resolvo o seu problema de forma mais rápida, de forma mais precisa. Você não vai encontrar outro profissional assim como eu por aí, né? Ou seja, você está se tornando mais escasso. E quanto mais escasso você é, mais caro você pode cobrar, tá bom? Então, isso é uma forma de precificar o seu trabalho, baseando aí na lei de oferta e procura, tá bom? Uma outra forma de você precificar o seu trabalho, né? Se você, beleza, eu não tô aí com essa capacidade de ser escasso, né? Aí sim, você talvez pode se basear no que você considera mais justo, tá? Aí sim, você pode lidar ali com a questão de beleza, né? Eu não sou escasso, mas se você souber vender bem o seu peixe, você consegue convencer o seu cliente, né? Aquela pessoa que você está abordando, que o seu trabalho vai agregar muito para o projeto dele, né? O seu trabalho ele tem um custo? Tem. Mais uma vez que você desenvolva bem o seu trabalho, que você preste o serviço, aquilo vai gerar um grande valor para aquela pessoa, né? E aí você vai estar baseando o seu trabalho naquilo que você considera justo, né? Você vai como que usar da coerência com o seu cliente, né? Você vai dizer, olha, meu trabalho vale tanto, né? Mas uma vez que você me contrate, eu consigo agregar valor no seu serviço de tal e tal e tal maneira, você não vai perder tempo com o seu trabalho, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de um trabalho que eu estou prestes a fazer para um determinado cliente, né? Ele me procurou para fazer ali um levantamento de árvores para desbaste, né? A pessoa tem lá um plantio de teca que ele quer fazer uma exploração, né? Ele quer explorar não todas as árvores, né? Mas algumas árvores. E aí ele está em fase final de fechamento de contrato com o cliente que vai comprar aquela madeira, né? E ele precisa de algum profissional qualificado para ir lá fazer a classificação, escolher as árvores em campo que vão ser derrubadas, né? Então, sabendo disso, sabendo dessa necessidade dele, né? Primeiro que ele me procurou porque, de certa forma, eu sou escasso, né? Não são todos os profissionais que têm bons conhecimentos em técnica. Isso foi um ponto a meu favor. Um outro ponto a meu favor é que eu também, na conversa que eu tive com ele, né? Eu expliquei, olha, se você me contratar, vai ter um custo? Vai ter um custo. Mas se você não me contratar, vai ter um custo muito maior, que é o custo de você errar, né? Que é o custo de você tentar ir lá fazer por conta própria, e aí você vai escolher árvores erradas, e aí ou você vai perder dinheiro, porque você vai estar derrubando a árvore errada que vale menos, ou você vai perder dinheiro de outra forma, que você vai estar derrubando uma árvore que você podia deixar como árvore remanescente, né? Então, você me contratando, você não só vai economizar tempo, como o meu trabalho vai fazer com que você tenha um alto lucro nessa exploração da madeira, né? Ou seja, eu lidei com a questão daquilo que eu considerava o mais justo naquele trabalho, tá? E isso também foi uma boa maneira de eu conseguir precificar o meu trabalho, tá bom? Ou uma outra forma, tá? De você precificar o seu trabalho, que não seja por questão aí de oferta e procura, ou se você tiver aí certo receio ou algo que te impeça de valorar o seu trabalho de acordo, né, com essa questão da coerência, daquilo que você tiver, daquilo que você considera mais justo, tá? Uma outra forma, né, que eu acredito é de você usar valores tabelados, né? Valores tabelados de referência, né? Por exemplo, aqui no Mato Grosso, a gente tem, né, a tabela AMEF, que é a Associação Mato Grossense dos Engenheiros Florestais. Ou seja, é uma tabela de referência. Cada vez que um profissional ele vai fazer um determinado serviço, eu já vi aqui vários colegas, né, perguntando aqui nos grupos de WhatsApp. Gente, alguém tem a tabela da AMEF aí, que eu estou pegando um trabalho aqui, eu não sei quanto que eu vou cobrar? Aí o pessoal manda lá a tabela da AMEF. Ou eu também sei que muitos colegas que são peritos, né, eles fazem um trabalho de perícia judicial, eles baseiam os seus trabalhos nessa tabela de referência da AMEF, e aí eles até citam a tabela da AMEF na hora de fazer os seus trabalhos, tá? Isso também é uma forma de você ter uma referência que vai precificar o seu trabalho, né? Quer dizer que você é obrigado a cobrar o valor que está naquela tabela? Não, não é obrigado, porque é uma tabela de referência, não é uma tabela
em que você tem que ter a obrigação de cobrar aquele trabalho, aquele valor por aquele trabalho, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu acabei de citar aqui 3 maneiras boas de, na abordagem que você estiver fazendo com o seu cliente, né, de como que você precifica o seu trabalho. São, digamos aqui, eu diria essas 3 maneiras. Uma que é através ali de uma lei de oferta e procura. Se você for escasso naquilo que você faz, melhor ainda, porque você vai poder cobrar mais caro. Ou se você não for escasso, se você conseguir convencer para o seu cliente que é justo, né, que ele pague aquele valor pelo seu trabalho, pelo seu honorário, é uma boa maneira também. Ou uma terceira forma é você ter aí como que valores tabelados como referência, tá?